Aí, gravando, atividade 6.1, áreas entre curvas. A gente estudou uma propriedadezinha bem bacana sobre área entre curvas, não é isso? Basta você calcular a integral da função superior, não é isso? De cima, menos a integral dessa função de baixo. Principalmente num exemplo como esse 1 aqui, que não tem as funções são todas positivas, fica mais fácil de você observar. Por quê? Porque a área dessa curva, dessa parábola... Pessoal, você não está compartilhando a tela. Opa, desculpa. Desculpa. Toda hora eu estou esquecendo disso. Aí, então, atividade 6.1, áreas entre curvas, tá? Então, por exemplo, como é que a gente calcula a área entre essas duas curvas? Aqui tem uma parábola e aqui tem uma reta, certo? Se a gente imaginar, né, lá definições de integrais, a integral justamente é a área abaixo dessa curva, variando, né, desse ponto até esse. Então, se você calcula só a integral dessa parábola, desse ponto até esse, você tem essa área inteira. Ok? Mas quando você calcula agora da reta, não é isso? Essa integral da reta daqui até aqui, e você subtrai a área total menos essa área abaixo da reta, é claro que aqui o ponto está um pouquinho antes, né? Mas só para ilustrar para vocês, né? Então, você tem a área superior, não é isso? Ou seja, a integral da curva superior menos a integral da curva inferior, tá bom? Essa parte de baixo. Então, essa é a propriedade que você vai trabalhar, tá bom? É a curva, né, de cima menos a de baixo. Nesse caso aqui vai variar de 0 a 4, não é isso? Então, é basicamente essa ideia que você tem que trabalhar, tá? Essas aqui eu já fiz em sala, né, algumas como exemplo e tal, então eu vou fazer elas de novo. Eu vou pegar aqui esse exercício 5, tá? Do 5 ao 12 ele fala assim, esboce a região limitada pelas curvas indicadas, ou seja, você vai ter que saber desenhar as curvas, né, e essas limitações da curva. Então, você vai esboçar isso num gráfico. Decida quando integrar em relação a x ou y, quando for mais conveniente. Desenhe um retângulo aproximante típico e identifique sua altura e largura. Então, calcule a área da região, né, por meio de integrais normais, né? Uma série de coisas aqui, então, para ser feitas, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a lista 6.1. Nós vamos fazer a questão 5. Então, vamos fazer tudo aqui, tá? Vamos fazer tudo que pediu ali, para vocês terem uma ideia bem interessante. Porque esboçar esse gráfico também é interessante, tá? Importante. Vocês terem a noção de que gráfico é esse, que gráfico é esse. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Depois, se ficar muito feio aqui, eu pego lá o GeoGebra e a gente ilustra rapidinho isso no GeoGebra, tá? Então, ó, e elevado a x, aqui é função exponencial, né? Então, você tem que pensar na função y igual a e elevado a x. Como é que eu tenho ideia dessa função exponencial? Primeiro, eu já tenho, normalmente a gente tem uma ideia da função exponencial, né? A gente já viu na escola, alguma coisa do tipo. Mas, a gente pode atribuir alguns pontos aqui, tá? Para x e obter y, para a gente ter mais ou menos a noção do traçado dela. Então, nota que quando x é 0, por exemplo, né? Então, vou fazer só alguns exemplos aqui. Para x0, você vai ter y igual a e elevado a 0, que é 1. Então, você vai ter um ponto, 0, 1. Onde que é esse ponto? Bem aqui, ó. Isso aqui é 1, não é isso? X é 0, y é 1. Você tem esse ponto aqui. É um ponto crucial na função exponencial, tá? Agora, imagine que eu tenha x igual a 1. O y vai ser o quê? E elevado a 1, que é e. Então, o e vai ser mais ou menos isso aqui, ó.
2, 3, mais ou menos aqui, ó. Ele é 2,7, 18, 28, 18, 28, tarará. Então, 1, 2, 3, mais ou menos por aqui o E. Então, você vai ter o ponto X1, Y, E. Não é isso? Ah, fiz no eixo errado, né? É lá em cima no Y, tá? Então, X1, Y, E. 1, 2, 3, aproximadamente aqui. O E aqui, tá bom? Então, vou apagar isso aqui de baixo. Ok, continuando. Se você pega um valor negativo, vamos pegar x igual a menos 1. Então, y vai ficar e elevado a menos 1, que é o mesmo que 1 sobre e. 1 sobre e, 1 dividido para 2,7, aí você pode pegar uma ajudinha de uma calculadora, rapidinho, fazer um arredondamento aí. Tá abrindo aqui, 1 dividido para e. 0,367. 368, tá arredondando, 0,368. 0,368. Tá? Significa que quando x for isso aqui, ó, menos 1, 0,368y. Nota que daqui até aqui é 1, o 0,5 estaria mais ou menos na metade, não é isso? 0,36, pô, mais ou menos aqui. Então, isso aqui é 1 sobre e, tá bom? Que é o 0,368. Então, teria esse ponto aqui. Tá, então você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Qual é a ideia que você tem desse gráfico de y igual a e elevado a x? Exponencial, assim, ó, ele vai explodir aqui para cá. Aqui, quando você bate o limite, né? X tendendo a infinito. E elevado a infinito, vai dar um número absurdo. Então, quando x vai para infinito, ele vai para infinito. E aqui, quando x vai para infinito negativo, nota que ele vai virando fração e cada vez menor, tá? Isso aqui vai diminuindo a altura. E ele vai tendendo para zero. Então, ela vai fazer isso aqui. Por outro lado, ela vai fazer esse traçado aqui, ó. Opa. E vai tender a zero. Então, isso aqui é o e elevado a x, tá bom? Isso aqui foi só alguns rascunhos para vocês entenderem, né? Quando a gente olha uma função dessa, a gente bate o olho, põe nesse 0, 1 aqui e passa para cima, e aqui tendendo para zero, matou. Você já tem uma ideia do gráfico muito boa, tá? Agora a gente vai pensar e colocar nesse mesmo plano aí, vou só mudar a cor aqui, vamos colocar agora a outra função, que é x ao quadrado menos 1. O que é y igual a x ao quadrado menos 1? É você pegar a função y igual a x ao quadrado e baixar ela toda uma unidade. Você pode pensar nessa perspectiva também. Baixar ela toda uma unidade. Tá bom? Então, a função x ao quadrado, ela teria um vértice no zero, então você vai colocar os vértices dela aqui no menos 1. Então, ela tem um vértice aqui. Tá bom? Você pode pensar em calcular para x1 e para x menos 1. Quando x for 1 aqui, o que vai ser no y? 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. E menos 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0, do mesmo jeito. Então, vai ter esse ponto e esse ponto aqui. Certo? Então, e ela é uma parábola, com cavidade para cima. Então, isso aqui a gente já tem mais ou menos o desenho. É assim, ó. E aí ela vai ter que subir. Tá? Vamos pensar agora no seguinte. O problema diz que está limitado a x menos 1 e x1. Certo? Então, a área que a gente precisa, ela já está delimitada aqui, né? Não precisa nem eu terminar de desenhar essa função, né? Que ela continuaria aqui e tal.
Mas a área, né, é entre x menos 1, aqui vai, né, x menos 1, ele está limitando aqui, e x1. Opa, aqui vai para cima. E qual é a área que a gente quer mesmo, então? Qual que é a área que a gente quer trabalhar, então? Essa aqui no meio. Ó. Essa área aqui que a gente precisa encontrar. Nossa, virou, foi uma lambança ali, esse monte de rabisco que eu fiz aqui. Deu para entender? Então, é essa área aqui. Então, o que, que eu vou fazer? A função de cima menos a função de baixo. Essa função de baixo é x ao quadrado menos 1. E variando de menos 1 a 1. Beleza? Então, voltando lá. Eu vou apagar isso aqui. Muito bagunçado. Rabisquei demais aqui. Deixa eu ver se dá para reverter esse. Aí, aqui, assim. Não devia ali. Mas, enfim, dá para entender, né? Dá para entender aí a ideia, né? Isso aqui eu vou fechar aqui de novo. Pronto. Então, o que a gente quer é essa área aqui, ó. Abaixo dessa curva, né? Acima dessa de verde. E entre x menos 1 e x1. Tá certo? A gente poderia fazer um retângulo aproximante, que é o que ele pede também, né? O retângulo aproximante seria isso aqui. Tá? Aqui é um retângulo aproximante. A largura disso aqui é o ΔX. A altura disso aqui vai ser justamente o e elevado a x menos a função de baixo. X ao quadrado menos 1. Vai dar a altura, né? Aquela y maior menos o y menor. Y2 menos y1. Vai dar aquela altura ali. Tá certo? Ok, então já tem o esboço, já tem o retângulo aproximante ali que ele quer. E essa área aí a gente calcula assim, ó. A área vai ser igual à integral, variando de menos 1 a 1, né? Daqui até aqui, da função de cima menos a função de baixo, elevado a x menos a função de baixo. Isso tudo dx. Tá certo? E a ideia, então, é a seguinte, né? Você tem uma função aqui, né? Pá, isso aqui, né? E imagine que você tem uma reta aqui, você tem outra função embaixo. Então, quando você calcular a integral da função de cima, você está calculando toda essa área, toda essa superfície aqui. Tá certo? Inclusive isso aqui de baixo. Não é isso a ideia da integral? Variando de A até B, do f de x. Você calculou aquela área ali. Só que eu não quero isso tudo, eu só quero a área entre as curvas. Só quero essa área que está entre a reta e a curva. Então, você tem que subtrair isso aqui, ó. Isso aqui de baixo. Tem que subtrair, aí não deu certo. Fui apagar. Aí você tem que subtrair isso de baixo, aí só vai ficar essa parte aqui. Dá para entender? Então, você subtraiu essa parte de baixo, que é outra integral, né? Isso aqui é a integral da reta, né? Variando de A até B, que aí dá, integral da reta dá essa áreazinha aqui de baixo. Entendeu? Aí você faz tudo, né? Menos o de azul. Por isso que você faz, esse aqui seria um g de x, né? Que é a reta.
Né? Aqui a reta continuaria, tal, função, né? Isso aqui, imagino que seja uma parábola, sei lá, outra coisa, né? Para representar aqui, ó. Então, é outro gráfico aqui, tá? Continua. A gente está olhando só de A até B. Essa é a lógica da função de cima menos a de baixo. E quando você, de repente, você estiver fazendo algo parecido com isso aqui, né, em que os gráficos eles estão mais no sentido da horizontal, você pode fazer a mesma coisa, só que em relação, né, trabalhando no eixo Y. Aí você faz a função da direita, essa aqui, menos a da esquerda. Tá bom? Que é a ideia de você inverter, se você olhar assim ao contrário, né, se você invertesse isso, a ideia seria a de cima menos a de baixo. Só que você está numa versão aí, considerando não o y em função de x, mas o x em função de y, né? Aí embaixo. Essa pequena diferença, tá? Tá, continuando aqui a área, né, dessa integral. Integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Menos, né, integral de x ao quadrado é x ao cubo. X ao cubo sobre 3. Menos com menos dá mais integral de 1 é x, e tudo isso tem que variar de menos 1 a 1. Tá certo? E elevado a x, menos x ao cubo sobre 3, mais x variando de menos 1 a 1. Foi a integral da função de cima menos a de baixo. Agora a área, vamos substituir primeiro o x por 1. Então aqui e elevado a 1, menos 1 ao cubo é 1, sobre 3, mais 1. Menos, agora substitui o x por menos 1. E elevado a menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, com menos dá mais, então vai dar 1 ao cubo. Menos 1, fechou. E nota aqui, ó, menos mais menos vai ser menos 1/3, e aqui vai dar menos 1/3, né? Então, menos 2/3. Menos 2/3. Aqui 1, menos com menos dá mais, aqui dá 1 também. 1 mais 1, 2. E aqui o que sobra? Menos e elevado a menos 1. Vamos para outra página lá para finalizar. Vou repetir aqui para vocês não se perderem. E menos 2/3 mais 2 menos e elevado a menos 1. Então, vai ficar assim, ó. E menos e elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre e. Tá? Inverte, o expoente fica positivo. Tem um aqui que não aparece, tá? Era menos 1 lá em cima, agora ficou mais 1, esse 1 não precisa aparecer. Menos 2/3 mais 2, esse aqui tira MMC, tá? Para finalizar ele. A área vai ser igual a E menos 1 sobre E, que dá 3, não é isso? 3 dividido para 1, para 3, 1 vezes menos 2, mais 3 dividido para 1, 3 vezes 2, 6. E menos 1 sobre E, menos 2 mais 6, 4/3. Isso aqui é a resposta. Se você quiser uma aproximação, é só substituir o E aí e calcular, tá? Mas, entre aspas, a gente está fazendo manualmente, né? Então, a gente indica aí com essas constantes. Normalmente, você deixa na constante, tá de bom tamanho. Dá para entender. Certo? Bem bacana a área entre curvas, então. Curva de superior menos a inferior. De cima menos a de baixo. Agora eu vou fazer um exemplo que é o contrário. É a direita menos a esquerda, tá? O desenho, a estrutura dele vai obrigar a gente a fazer diferente.
que é o 11, tá? Exercício 11. E aí no 11 a gente tem x igual, nota que a gente não tem mais função, que a gente tem só curvas, né? Curvas quaisquer. X igual a 1 menos y ao quadrado, x igual a y ao quadrado menos 1, e você tem que trabalhar entre essas curvas. Se você notar, isso aqui são parábolas, tá? Só que a gente é acostumado a trabalhar na escola parábolas só em função de x, né? X ao quadrado mais 1. Se você vê isso, isso aqui é uma parábola desse jeito assim, você já consegue, né? Se você vir isso aqui, menos 2x ao quadrado menos 3, isso é uma parábola e a concavidade dela é para baixo. Você já tem mais ou menos uma ideia. Agora, esse tipo de parábola aqui, são parábolas que as concavidades não estão nem para cima nem para baixo, ele está para a direita ou para a esquerda, mas são parábolas também. E praticamente as mesmas propriedades que a gente usa numa, a gente pode usar na outra. Então, essa parábola aqui, ó, ela vai ser assim, ó, concavidade para a direita, porque o que acompanha o y aqui é positivo. O que acompanha y é negativo, concavidade para a esquerda. Então, elas são mais ou menos isso aqui, ó. Então, a gente vai pensar em fazer esboço do gráfico pensando nisso, não nisso, tá? Então, para traçar esse gráfico, alguns pontos ali, eu posso traçar alguns pontos que vão ser bem importantes, né? Eu já tenho ideia de mais ou menos como é que vai funcionar esse gráfico, eu preciso só de alguns pontos, né? Vou traçar o plano cartesiano aqui. X, Y. Vou mudar aqui esse X mais para cima. A gente vai precisar dele mais lá em cima. Tá, então vamos lá. Que pontos são interessantes aí? Nota, ponto em que o Y é 1, por exemplo. Quem que vai ser o X? Por quê? Quando Y é 1 aqui, você nota que vai zerar, não é isso? Então, você tem esse ponto aqui, que é bem notável. Quando Y é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Então, x é 0 para y1. Do outro lado, quando y é 1, 1 menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Dá 0 também. Então, a gente tem esse ponto. Vamos colocar esse ponto? x0, y1. X é 0, né? E o y é 1. Então, esse ponto está aqui. Agora, vamos pensar quando y é menos 1. Quanto é que vai dar x? Então, ó, menos 1 ao quadrado é 1 também, menos 1, 0. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Então, também dá 0, né? x0, y menos 1. Então, você tem esse outro ponto aqui interessante, ó. Que pertence às duas, tá? As duas parábolas. A gente viu que funciona para as duas, ou seja, as duas parábolas vão passar por aqui. Que mais? Aqui, vamos pensar quando o y for 0 aqui, nessa aqui, para y0. Quanto é que eu vou ter de x? X igual a 1. Não é isso? 1 menos 0 ao quadrado, 0. 1 menos 0. Então, eu vou ter o ponto 1, 0. Ou seja, x1, y0. A altura, né? 0. Vamos fazer o mesmo aqui? y0 aqui agora. Quem que é o x? Menos 1. Então, menos 1, 0. Para y igual a 0, x igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, o x vai dar menos 1. Aí vai ter o ponto x menos 1 e y0. A altura não tem, então ele fica aqui. Nota que esse ponto, x menos 1, 0, é dessa parábola ali. E como a gente sabe que é uma parábola, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai para a direita, sim, concavidade para a direita.
Então, eu já sei que isso aqui é x igual a y ao quadrado menos 1. Esse ponto x1, y0 é daquela lá. Então, e essa aqui vai fazer assim, ó. Vai vir e vai fazer isso. E claro que ela continua para lá, continua para lá. E essa aqui vai ser x igual a 1 menos y ao quadrado. Ok? E a gente tem que fazer a área entre essas curvas. Se a gente for fazer, né, do jeito que a gente fez a anterior, a gente até poderia, né? A gente teria que fazer duas contas, né? Essa aqui até chegar aqui, menos a de baixo, é isso? Mais essa integral daqui até aqui, do 0 a 1, menos a integral dessa função de baixo. Porque você nota que elas mudam aqui, né? Aqui, ó, de menos 1 a 0, essa função é que está em cima. Só que quando muda, aliás, essa função está embaixo. Quando passa do 0, ela fica em cima, ó. Então não dá para você pegar ela do menos 1 a 1, porque ela não está por cima o tempo todo, ela está por cima só dos menos 1 a 0. Ela está por cima e essa outra está por baixo. Agora, do 0 a 1, muda. Essa que estava por baixo fica por cima. É isso? E a que está por cima fica por baixo. Aí você vai fazer essa aqui menos essa camarada aqui, ó. Essa camarada aqui. Essa aqui. É isso? Essa aqui menos essa de baixo. Não, nem dá, né? Tô viajando aqui. Nem dá, porque é a mesma função aqui, ó. Viajando. Então, se você for fazer do jeito anterior, você vai ter complicação aqui, não dá, né? Você vai ter que fazer o quê? Vira a cabeça assim, um pouquinho inclina. Quando você inverter x por y aí é como se você estivesse visualizando duas coisas assim, ó. Aí fica mais fácil. Aí você vai fazer a função de cima menos a de baixo, variando de menos 1 a 1. Tá certo? Ou seja, você vai fazer isso aqui, ó. O retângulo aproximante ia ser assim, na horizontal. Tá? Aí você ia variar daqui até aqui no y. Então, vai ficar como isso aí? A área vai ser igual a integral, variando de menos 1 até 1. Você está indo no y, tá bom? Menos 1 até 1. Tá? Aí você vai pegar essa função da direita, que é 1 menos y ao quadrado, menos a função da esquerda, que é y ao quadrado menos 1. Ver se eu estou fazendo certo aqui. E tudo isso d de y, tá? D de y. Porque você vai agora integrar em relação a y, tá? E aí acho que é mais fácil ali. Então aqui a área vai ser igual ao quê? Fazendo o jogo de sinal ali, simplificando, né? Aí 1 menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, né? Esse por esse por esse. Mais 1 dy. E aí vai ficar o seguinte, menos 1, 1, aí vai ficar menos 2y ao quadrado mais 2 dy. Aí aqui já ficou uma integral bem simples, né? A vai ser igual... Calcular a integral já? Integral de y ao quadrado. Y ao cubo sobre 3, o resto é constante, esse menos 2. Integral de 2, tá? 2y, tá bom? Isso está variando de menos 1 a 1. Certo? Agora a gente substitui isso aqui em cima, menos
isso aqui de baixo. A área vai ser igual, então, a menos 2 vezes y é 1 ao cubo sobre 3 mais 2 vezes 1, menos, agora substituindo por menos 1. Menos 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3 mais 2 vezes menos 1. Certo? Estão comigo aí? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A área vai ser igual, então aqui vai ser menos 2 terços mais 2, não é isso? Menos, aqui ó, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 2, dá mais, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes menos 2, 2 terços menos 2. A gente distribui o sinal, aqui vai dar menos e aqui vai dar mais. Então, vai ficar assim, ó, a área é igual, repetir essa primeira parte, menos 2 terços mais 2, e aqui, ó, menos 2 terços mais 2, menos 2 terços mais 2. Isso com isso é fácil de operar, vai ficar menos 4 terços, 2 mais 2 é 4, tá certo? Agora a área é só fazer o IMC ali, ó. 3 por 3, 1 vezes menos 4, mais 3 por 1, 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8 terços. Fechou? Fechou, bem tranquilo aí, tá? Então, o restante da 6.1 é bem parecido, então só tem poucas questões, ó, só tem 12, né? E vocês vão fazer só a metade, vocês vão fazer 6, né? Só as ímpares. Fazer 6 aí, tá? Então, ou você trabalha função de cima menos a de baixo, né? Integral de cima menos a de baixo, ou integral da direita menos a da esquerda. É claro que adaptando certinho aí, quando você muda essa disposição aí. Tá bom? Encerrar, então, essa sessão 6.1.